Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6 horas 29 minutos, 6h29, horário, quase 6h30, né? Horário de Brasília. Deixa eu mandar aqui um abraço aos nossos irmãos que estão acompanhando a nossa programação desde o culto de madrugada, os irmãos que estão pela TV Manaim, pela Sky Livre, né? Pela Parabólica e também pela Sky Livre, também os irmãos que estão por aplicativo celular e também pela Rede Mundial de Computadores e da frequência 100,3 FM em todo o Vale do Aço, Zona da Mata Mineira. Queridos, eu tenho aqui alguns pedidos de oração. Gostaria de pedir aos irmãos, que os irmãos estivessem orando pela saúde, né, da nossa irmã Yara Ramos Lievori. Yara Ramos Lievori. Ela está internada, ela é esposa do pastor João Lievori, aqui no bairro Santa Cecília. Bairro Santa Cecília fica aqui perto de Maruípe, para quem conhece, aqui na Grande Vitória, perto de Taborzeiro, perto de Jucutuquara, tá bom? Então, a nossa irmã está internada, está no CTI e precisa das nossas intercessões, das intercessões da igreja, precisa ter a saúde restaurada, tá bom? Yara Ramos Lievori, esposa do pastor João Lievori. Também peço aos irmãos se orando pela saúde do pastor Hernandes, nosso tio Hernandes, aqui do presbitério. Ele voltou, ele estava internado, foi para casa e voltou a ser internado. Tá bem, tá consciente, tá tudo certo, mas precisa fazer um tratamento, visto que ele enfrenta uma diabetes, né? E não é fácil. E junto com a diabetes, outras pequenas complicações, mas temos que orar pela saúde dele, deixa eu dar uma bênção ali, tá bom? O nosso tio Hernandes retornar para casa, ao trabalho, ao convívio com a sua esposa, ao convívio da igreja ali em Jardim América, né? Orar pela saúde do nosso querido pastor Hernandes. Também, nosso querido pastor Walter Babo, lá no Rio de Janeiro, também está enfrentando uma batalha na área da saúde, já há alguns meses. Temos que orar pela saúde dele também. A irmã Eliane está me lembrando aqui, a irmã Eliane está lá na Alemanha, lá na Bavária. E ela disse assim: Kleber, pede aos irmãos para orar pelo meu filho. O nome dele é Bruno. Ele tem 38 anos, o Bruno Augusto. Ele está enfrentando também, está fazendo um tratamento contra um câncer no estômago. O Bruno mora em São Paulo e está enfrentando essa batalha que não é fácil. Imagine uma mãe que mora na Alemanha e o seu filho mora em São Paulo, né? E o filho passando por essa batalha. Imagine o coração dessa mãe. Então vamos estar orando pela vida do Bruno também. Tá bom, meus irmãos? 6h32. Vou pedir o nosso querido irmão na técnica, nosso irmão Josias Nunes, o nosso 02, para colocar na tela, por favor. Até lembrando, temos que orar pelos nossos irmãos também, pastor Josias Júnior, o nosso 01, daqui da rádio, pelo nosso irmão William, e também o William Souza, e também pelo Kael. Eles estão nos Estados Unidos, né? Foram para lá ontem, vão passar uns dias lá. Há uma missão para eles, o Senhor ordenou, né? Então os nossos irmãos, colegas de trabalho estarão lá e algumas semanas lá nos Estados Unidos, orar pela viagem, pelo trabalho a ser executado lá e pelo retorno dos nossos irmãos e pelas famílias, né, dos nossos irmãos que aqui ficaram, que precisam também da proteção do Senhor. Queridos, o texto trazido nessa manhã pelo pastor Forlão Almeida, Provérbios 12, 25, vamos colocar na tela, por favor. O texto diz assim: na minha Bíblia está ansiedade, mas vou ler o texto aqui, como está no texto aí na sua Bíblia, diz assim: a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Esse mesmo texto no original hebraico está assim: um coração ansioso deixa o homem frustrado e derrotado, mas uma boa palavra renova as forças. Esse é o texto no original hebraico aqui. Queridos, mas é a mesma coisa, tá bom? Queridos, o livro de Provérbios, dentre vários ensinamentos, pastor Forlan, nos ajuda em fala de dois grandes males na nossa vida hoje, nesse final de tempo, né, nos últimos dias, nesse tempo que estamos vivendo, que fala sobre a ansiedade e a depressão. E o Senhor já falava isso
na palavra dele, fala: não estejais ansioso por coisa alguma, né? A ansiedade é um sentimento muito corriqueiro hoje, nos nossos dias. Nós vemos crianças, 14, 15 anos, ansiosas. Nós vemos pessoas que são até bem financeiramente, tranquilas financeiramente, mas que vivem ansiedade, depressão. Ou seja, a ansiedade e a depressão, ela atinge pessoas de 8 a 80 anos, ela atinge pessoas de diversas camadas ou classes sociais, de A a Z, enfim, é algo que tem atingido muito as pessoas. E no original hebraico, a palavra ansiedade quer dizer você correr em várias direções ao mesmo tempo, ou seja, não resolve nada. E a palavra do Senhor diz: olha, mas uma boa palavra, ela acalma o coração, aquieta o coração, a boa palavra, ela o alegra. Qual seria essa boa palavra, pastor Furlan? Paz, Senhor. Pai do Senhor, Kleber, mais uma vez, Pai do Senhor, os nossos irmãos, pastores que estão aqui conosco, aqueles que nos ouvem. É interessante, Kleber, você fazer menção a esse momento que nós vivemos, né? Sobre o quadro de ansiedade, de depressão que assola o mundo. E os registros têm mostrado que crianças, adolescentes enfrentando essa batalha, né? É uma verdadeira batalha. E por outro lado, quando nós olhamos a palavra, nós vemos que isso não é um assunto novo. Nós vemos o Senhor falar daquele que estava cansado, oprimido, que estava ansioso, angustiado, que nele encontraria o descanso. Nós vemos depois nas cartas apostólicas o escritor mencionar, né? Lança sobre Deus toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então a boa palavra, o livro de Provérbios, como você mencionou aí, dentre tantos pontos importantíssimos para a nossa vida, para a nossa caminhada, um detalhe muito interessante é que você vê no início, no primeiro capítulo, Salomão registra o objetivo do livro, que é para dar entendimento, para dar instrução, para ensinar. Então, o Senhor está nos dando nesse livro as armas contra aquilo que vem sobre nós, que se abate sobre nós. Então, dentre todas essas informações e esses versos que estão aqui, que muitas vezes parecem até não estarem interligados, né? São sentenças, pequenas sentenças, breves sentenças, né? Esse é o objetivo até do provérbio em si. Mas essa boa palavra é aquela palavra que vai ao encontro da necessidade do homem. E como o Senhor é o único que conhece o homem por dentro, o seu interior, os seus pensamentos, ele é o único que tem poder para mudar esse quadro. É por isso que quando você vai lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade, você lança com a certeza de que Ele cuida de você. Ele está ao seu lado. Ele vai te dar ali direção, te dar descanso nesse momento de aflição, como você bem disse, né? São inúmeros pensamentos ao mesmo tempo e aquilo traz aquela angústia no coração do homem. Mas a boa palavra ela muda isso, ela tem um poder transformador. O poder de trazer para o homem uma paz que o mundo não conhece, que o mundo não tem para dar, mas uma paz que ela vem do Senhor. Então, o descanso é lançar sobre Ele, né? Toda a nossa ansiedade. O Senhor não está dizendo que você não tem que ter, em nenhum momento. Às vezes as pessoas imaginam, porque você é um servo de Deus, então não justifica você ter ansiedade. Não, isso a palavra não ensina. Ela diz que quando você tiver, lança sobre Ele. Quando isso estiver
fazendo parte da sua vida num determinado momento, determinadas situações, circunstâncias, você vai lançar sobre ele. Ora ao Senhor, busca o Senhor, clame a ele, que você vai ter dele o consolo, o descanso, porque a boa palavra é ele. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Pegando esse gancho aqui do pastor Forlan, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, e a palavra lançar aqui no original, aqui no grego, é jogar com força, mas com toda a sua força. Isso jogar com força, é você orar com intensidade ao Senhor, orar hoje, orar amanhã, perseverar. Isso é jogar com força. E também lembrei aqui de Filipenses 4, verso 6, assim, não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Sei. Antes de você estar inquieto ou ansioso, ele diz, as vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Olha só, é você verbalizar. Mas Deus sabe tudo? Sabe, ele sabe tudo. Mas Deus quer que você verbalize, que você fale com ele, que você ore, que você tenha um relacionamento com ele, tá bom? E ele diz assim, quando você fizer isso em oração e súplicas, com ação de graças, aí o verso 7, e a paz de Deus, olha só, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente, porque a palavra sentimentos aqui é mente. Ele guarda a vossa mente. Aí eu lembrei, pastor Wagner, da irmã Mike e da palavra do Senhor, obviamente. Ele diz assim, tu conservarás em paz aquele cuja a mente está em ti, ou seja, no Senhor. Porque quando a sua mente está no Senhor, você tem paz. Quer ver uma coisa? Eu estava olhando aqui, um estudo, uma pesquisa de jovens da Universidade Federal de Minas Gerais, olha só, hein? Mostrou que quanto maior, e eles não são crentes, viu, gente? É só para constar aqui. Quanto maior o nível de espiritualidade, ou seja, quanto maior a pessoa tem fé, ela ora, ela se envolve com as coisas de Deus, os riscos de depressão e ansiedade diminuem. De acordo com essa pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, os jovens avaliaram que como a fé influencia na qualidade de vida e na saúde mental das pessoas. Isso já está na Bíblia há mais de 2000 anos. Mas olha a importância de você ter uma mente sã, ou seja, você ter um relacionamento com a palavra de Deus, que é o próprio Deus, ele é a palavra. Olha os benefícios que isso traz sobre a sua vida, sobre a sua saúde. Paz do Senhor, pastor Wagner Carvalho. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor, os companheiros da bancada, os pastores, também os nossos irmãos que agora participam conosco do pós-madrugada. É isso mesmo, né? Nós aprendemos que a vida do servo de Deus, o processo de salvação é relacionamento com Deus. Então, como o pastor Forlan mesmo disse aqui, né, nós não estamos imunes a todo tipo, né, de ansiedade, de preocupações, mas nós aprendemos a lançar com toda a nossa força, como você mesmo diz, como a palavra nos instrui, a lançar diante do Senhor. Quando nós fazemos isso em oração e com ação de graça, como diz Filipenses, ou seja, glorificando já o Senhor pela vitória, né? Bendizendo ao Deus de todas as coisas, porque se Ele permite às vezes uma prova, é porque Ele quer nos aprovar, Ele quer nos amadurecer. Quando nós fazemos isso, Ele nos enche da palavra dele. Graças a Deus. Ele nos enche da palavra dele, a palavra dele está em nós, habita em nós, e a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se eu tenho pensamento que me leva a diversas direções, conforme, né, Kleber, você já disse aí, né? A ansiedade é isso, é pensar aqui, acolá, o que eu vou fazer, ou amanhã, ou depois. A palavra ela vai me dar um norte, ela vai me dar uma direção segura para seguir, porque a palavra ela é a palavra da vida, ou seja, né, que nós aprendemos. Ela tem todos os princípios, ensinamentos para nós, ética, né? Como conhecer melhor, né, as características, os atributos de Deus, mas ela também é uma palavra viva, ela fala comigo na minha necessidade, porque o Deus que nós servimos é um Deus vivo e Ele fala pela sua palavra. Quando nós abrimos, clamamos, oramos a Ele, essa palavra fala comigo na minha necessidade, né, ela alimenta a minha alma e ela é eficaz na minha vida,
para me dar a direção daquilo que eu devo fazer. Então, né, como tem vários conselhos na palavra, né? O Senhor mesmo disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, né? Ou seja, a preocupação do servo está nessa vida, mas nós temos que lembrar que o Senhor já preparou algo que é muito, que está além, né? Que transcende essa vida. Já preparou moradas para nós, vida eterna. A luta passa, a prova passa, a dificuldade passa. O Senhor vai vencendo, né, todos os dias por nós, mas Ele preparou para nós já moradas de vida eterna. Em outra passagem, o Senhor Jesus vai dizer: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Então é isso para nós, é a ação do Espírito Santo da minha vida, né, para me trazer a vida que há na eternidade. Porque quando eu estou em oração, quando eu clamo ao Senhor, quando eu deposito a minha ansiedade diante do Senhor, eu me esvazio daquilo que são as minhas preocupações, né? Eu me encho do Senhor. Jesus é o verbo que se fez carne, e a palavra diz: nós recebemos da plenitude dele, graça sobre graça. Ele veio aqui, ele se esvaziou, né, como homem, né, para poder encher a igreja do Espírito Santo. Então nós temos esse recurso, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo nessa manhã, né? Creia no Senhor, por mais que seja difícil o momento, né? E a palavra ela não nos esconde, servos que passaram por momentos tão difíceis, né? Davi, Elias, mas receberam a visitação do Senhor, foram alimentados pelo Senhor, foram consolados pelo Senhor. Este é o mesmo Deus de Davi, de Elias, é o nosso Deus. Ele vai falar o seu coração nessa manhã, Ele vai suprir a sua necessidade, vai retirar toda essa ansiedade, né? Deposita, coloca sobre o Senhor, né? E Ele vai cuidar de você. A ansiedade é dor na alma, né? Uma dor na alma. E só quem pode chegar na alma do homem é o Senhor. Ele vai na alma. Minha alma tem sede de Deus. Então, Davi falou isso: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, né? E a palavra do Senhor, ela vai lá nas juntas e medulas, ela vai na alma do homem. Deixa eu falar não esse que está aqui, mas, né, o xará dele, o Jonas, também teve depressão, né? O pastor Jonas está aqui conosco. E o Jonas, Moisés, e até que Elias, Jeremias foram servos de Deus. Que a palavra, como disse o pastor Wagner, ela não omite. Não, muito pelo contrário, ela fala desses homens de Deus que tiveram momentos de ansiedade, momentos de depressão, de dúvidas. E outros irmãos, pastor Jonas, que tiveram nesse momento, eu estava lembrando aqui, Marta e Maria, a palavra diz que o Senhor fala para Marta assim: Marta, Marta, estás ansiosa e afadegada. Todos nós sabemos que no hebraico, quando tem essa repetição, Marta, Marta, Simão, Simão, né? Em verdade, o hebraico está chamando, está jogando luz, está nos chamando a atenção para uma parte muito importante. Mas muito importante, muitíssimo importante. No hebraico não tem essa, né? Muitíssimo. Então ali repete. E aqui o Senhor fala assim: Marta, Marta. Então chamou a atenção aqui. Ele diz: estás ansiosa e afadigada, né? Quando Maria escolheu a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor, ouvindo a voz do Senhor. A palavra ansiosa no hebraico é fora de foco. Fora de foco. E tem mais. A palavra afadigada, que também no original é agitada, é perder de vista o melhor. Tem um conteúdo de se afastar. Meu Deus, quando nós estamos ansiosos e afadigados, estamos nos afastando da fé. Estamos afastando daquele que pode todas as coisas. Estamos tirando ele de foco, do nosso radar. Não foi isso que o Senhor falou com Pedro? Quando ele estava no barco ali o mar estava bravíssimo, estava vivendo um problema. E aí, o Senhor, socorre-nos. O Senhor veio. E aí, Pedro, enquanto estava olhando para o Senhor, caminhou sobre as águas. Ele tirou o olhar, ou seja, o foco. Pronto, começou a afundar. E o Senhor falou: homem de pequena fé. Porque nessa hora, fé ali não é no sentido de quantidade, né? Mas é no sentido de durabilidade. É você crer hoje, crer amanhã. É de fé em fé. Afinal, Paulo diz: nós vivemos pela fé. E caminhamos pela fé. Então é cada dia. E o Senhor nos ensina isso na palavra, né? Nós vamos vencer pela fé. É pela palavra e pelo sangue do Cordeiro. Paz, senhor pastor Jonas, não é o Jonas lá de Nínive, não. Esse é o Jonas aqui da Praia da Costa. Paz, senhor pastor.
A paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor aos companheiros aqui da bancada, a paz do Senhor a todos que continuam conosco. Graças a Deus. Falar de Jonas é uma situação que até meio parecida mesmo, né? Jonas, às vezes, o senhor quer fazer uma obra e ele foge, né? O senhor quer tirar ele da dificuldade e ele arruma um jeito de entrar na dificuldade. Eu sabia que eu tenho um parente assim? É. Quando tá tudo bem, ele arranja um problema. Mas nós temos um privilégio e a palavra dessa manhã é a boa palavra. Graças a Deus. Aleluia. Então, como fulano já colocou, o Wagner, o Kleber, nós não estamos imunes às lutas, às provas e às dificuldades. Não estamos. E só falando aqui do Davi, por exemplo, foi mencionado. Davi, ele foi muito valente, foi um servo, instrumento na mão de Deus, mas ele também, assim como nós, não estava imune de entrar em dificuldade. E é tanto que, se não me falha a memória, no Salmo 142, versículo 7, ele estava em angústia e ele pediu: tira a minha alma da prisão, Verdade. para que eu louve o teu nome. Então a diferença é você estar na prova por sua conta, ou se você entra na prova, o Senhor lutando por você. A diferença toda é essa. Eu me lembrei nós tivemos ontem uma reunião com os jovens da área de Cobilândia, onde tivemos mais de 300 jovens, e o pastor levou uma palavra a respeito da viúva de Naim. E exatamente falando do jovem que havia morrido. E esse mês nós estamos orando pelos jovens. E às vezes tem muitos jovens que estão vivos, porém mortos. Mortos, porque não tem esperança, estão sem condições de caminhar, mas a palavra dessa manhã é a boa palavra. É a palavra que pode colocar qualquer um de pé. É a palavra que muda a situação. Eu e qualquer um outro, a forma de amigos, de homens, qualquer um de nós podemos chegar para alguém que perdeu um filho e falar assim: não chora. Mas como que eu vou falar para alguém que perdeu um filho? Não chora. Que consolo é esse? Que conforto é esse? Não muda o quadro, né? Não muda. Às vezes pode até piorar. Porque eu não estou sentindo a dor que aquela pessoa está sentindo. Mas o Senhor Jesus, ele é diferente. Ele sente a nossa dor. É compaixão. Ele conhece. Então, a boa palavra é a palavra que muda a trajetória da situação. Então, para todos nós nessa manhã, a palavra que veio é a boa palavra, né? A palavra de não temas, a palavra eu sou contigo, Aleluia. a palavra de esperança, a palavra de vida, a única palavra que realmente faz sentido para nós hoje é a boa palavra. Aleluia. E ela não está distante de nós. Aonde estiver, você está sozinho, clama, pede ao Senhor, porque Ele vai te enviar a boa palavra. E eu sei que nessa manhã a palavra aqui ela já foi enviada para muitos que estão aqui Graças ouvindo, a Deus. né? Participando desse momento. E lembramos, esse mês nós estamos empenhados em orar pelos jovens. O Senhor tem uma bênção. Então, mas não é apenas os jovens. A palavra, como foi falado aqui, a criança está sendo atingida pelas dificuldades. O jovem está sendo atingido. O ancião está sendo atingido. Mas a boa palavra é justamente para operar. A palavra cura, liberta e salva. É isso que nós precisamos ter nessa manhã. E Ele está agora, onde você estiver, Ele está agora aí para cuidar de você. Levanta, né? A palavra é essa, levanta, se coloca de pé, que o Senhor vai te dar uma bênção.
a irmã Meirilene. Desculpa se eu falei errado, mas eu acho que é isso mesmo. Meirilene, que mora em Guanhães, Minas Gerais. Assim, Kleber, a palavra de hoje foi uma bênção. Hoje eu acordei bem angustiado, ela disse assim, bem angustiado, muito triste, mas triste mesmo. Então eu orei ao Senhor, chorei aos pés do Senhor. E no culto, na minha igreja local, na madrugada, eu pedi ao meu pastor, ao pastor dela local, que orasse por ela. E quando acabou o culto, ali de madrugada, isso foi agora há pouco, ela foi para casa e veio ouvindo a Rádio Manaim, pós-madrugada. E quando eu cheguei em casa, liguei logo a Rádio Manaim e me deparo com essa palavra maravilhosa. Quero glorificar o Senhor, nosso Deus, que é Deus de vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Ivone, que mora em Guriri. Irmã Ivone, paz do Senhor, lá em Guriri, São Mateus. Conheço. Ela disse: Kleber, peço oração pela minha vida espiritual. Estou passando momentos difíceis, de grande angústia, de ansiedade. Ou seja, atinge mesmo as pessoas. Atinge mesmo. Não é pelo fato de sermos servos do Senhor que estamos imunes a isso. Né? No mundo tereis aflições. E no hebraico, a aflição é pressão. É pressão para tudo quanto é lado. Você já acorda, abre os olhos, já tem pressão. É pressão na escola com seus filhos, é pressão em casa com a sua família, é pressão no condomínio que você mora, no bairro, do trabalho, na saúde. Enfim, é pressão. No mundo tereis pressão. É isso mesmo. Pastor Claudemir Lorenzon também conosco aqui. Pastor, a gente está falando de homens de Deus que tiveram, passaram por ansiedade, momentos de tribulação, mas que fortaleceram no Senhor. E eu lembro, e o maior exemplo foi o Senhor Jesus, obviamente, ali no Getsemane. Ele suou sangue, imagine isso. Meu Deus, suou sangue. Mas ali o Senhor disse que apareceram anjos e fortaleceram o Senhor. Olha, né? Quando ele foi tentado no deserto, apareceram anjos. Enfim, o Senhor, e não é diferente conosco nessa hora, né? O Senhor também envia o socorro da eternidade, como nesse momento nós cremos pela fé, que o Senhor enviou muitos anjos nessa manhã, nos lares das pessoas, glória a Deus, no local de trabalho, nos hospitais, glória a Deus, enviando socorro, consolo, a palavra de poder, de vida, a palavra viva e a palavra de vida. Assim foi como Moisés, por exemplo. Moisés, ele enfrentou uma pressão muito grande ali no povo no deserto. Imagine, olha o tanto de gente que tinha Moisés ali e o povo, né? Tinham provações, ingratidão, né? O povo imagine a pressão que Moisés sofreu ali. Elias foi lá para a caverna, não foi? Eu sei alguns que eu estou lembrando aqui, mas outros. Jeremias, Lamentações de Jeremias, ele vendo o povo, Jerusalém sendo destruído, o povo sendo levado cativo, famílias sendo destroçadas, separadas. E num momento ele falou assim: acho que Deus esqueceu de mim. Ele fala isso. Mas depois ele fala assim: não, peraí. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Não, peraí. Então, e é isso que o Senhor fala, para enfrentar a pressão, provações, até mesmo ingratidão de muitos, é a palavra. É ela que vai nos sustentar na hora da dificuldade. Fala, Senhor pastor Claudemir. Pai do Senhor Kleber, demais pastores, os nossos queridos ouvintes, a paz do Senhor. O Kleber citou os personagens que ele estava falando, eu estava lembrando, né? Mas ficou um. Não, mas tem mais. Ficou uns aqui. E interessante, né, companheiros e Kleber, que o final da sua fala, ele nos dá uma direção, né? Fala que a palavra, sempre existe uma boa palavra. Boa palavra. Essa boa palavra, né, como o pastor Forlan já mencionou para nós, ela vem trazendo para o homem um projeto, né? Um projeto que sustenta o homem nesta vida, essa palavra, e ela conduz o homem para a vida eterna. Glória a Deus. Lança sobre o Senhor a ansiedade, Ele cuidará de vós, né? Assim, aquele que me busca, encontra, aquele que bate, abre. Então a palavra, ela não é uma palavra, podemos dizer, abstrata, né? Aquela coisa fictícia, não. Ela é absoluta. Ela tem poder sobre todas as coisas. No caso de Moisés,
se deparou ali, né, com o Mar Vermelho, o que ele ia fazer? Ele não tinha recurso algum, mas ele confiado na palavra que Deus havia dado. Não, Isso. eu vou tirar vocês aqui do Egito, eu vou introduzi-los numa terra. Então ele estava caminhando debaixo de uma palavra de Deus. Por isso que os milagres, mesmo diante de tanta pressão, dificuldade, ele não tinha nenhum outro recurso, um amigo, né, um parente. O que Moisés ia fazer? Aí ele ouve mais uma vez a voz, não, tem um cajado aí. Diga, né? o povo foi macho. Isso. Então sempre Deus, os irmãos vão observar, sempre Deus tem uma boa palavra para dirigir o homem. Em todos os aspectos. E eu me lembrei, né? Você falou da caverna, eu me lembrei de um jovem chamado Daniel. A pressão que Daniel estava vivendo dentro de um reinado onde até a comida ele teria, né, que, vamos dizer assim, havia uma imposição, né? Não era isso? Até uma imposição para ele comer o que o rei comia. Imagina a pressão que Então, esse jovem está vivendo. A pressão, depois, né? Isso mesmo. A cova os leões, enfrentar tudo aquilo. E ele sempre, a palavra diz aquele, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Daniel, esse é o salmo, né? Aí Daniel diz assim, assentei no coração. E não me contaminar. Não me contaminar. Mas por que ele assentou no coração? Porque na vida dele já havia uma palavra do Senhor. Hoje, né, até alguns textos aqui em Provérbios, nós temos diversos tipos de provações. Mas aquele que está confiado na palavra de Deus, ele será mais do que vencedor. Aleluia. As situações são diversas. Hoje nós vemos um momento agora da dengue, né? Como é que está alcançando assim num nível gigantesco, além de ser os hospitais e pronto-socorro no Brasil inteiro estão superlotados. Então, por um lado é a saúde, por outro lado é a falta, a ausência do Espírito Santo, porque a ansiedade é a espera das coisas futuras, né? Tantas esperas de coisas futuras que aí começa a gerar na vida da pessoa a ansiedade. Sofre por antecedência. Sofre por antecedência. Então, o servo que tem uma palavra, que ela vem confirmando toda a profecia bíblica, porque quando nós ouvimos, né? Não, haverá guerras, rumores de guerras, maremotos. As pessoas estão vendo no noticiário, já gera aquela ansiedade, né? Será que vai acontecer no Brasil? Como é que vai ser? Não é isso? Como é que vai ser a pátria? Então a ansiedade é de uma expectativa de algo futuro. Mas aí o Senhor, ele diz para nós, não, eu tenho uma boa palavra. O que está acontecendo são sinais, marcadores proféticos. E aí o que acontece conosco? Nós descansamos no Senhor. Nós estamos seguros no Senhor, porque a palavra dele nos dá essa segurança, nos direciona, nos fortalece, nos ensina. Inclusive o livro de Provérbios, né? Um livro maravilhoso. Eu separei só um versículo aqui no capítulo 4, verso 2, diz, pois vos dou boa doutrina. Ensinos, doutrinas são ensinos, né? Que o Senhor nos concede. São ensinos bons. Aí ele fala aqui, né? Confia no Senhor de todo o seu coração, no capítulo 3. Como que nós vamos confiar no Senhor? Quando nós começamos a ter experiências com Ele. Não é só da boca para fora. Ah, confia, o Senhor vai te dar uma bênção. É ótimo, mas quando você vive a palavra como forma de vida, aí você começa a descansar verdadeiramente no Senhor. Por isso que cada um tem que ter a sua própria experiência com o Senhor. A sua experiência. Como Jesus, né, estava lá na cruz, uma à sua direita e uma à esquerda, um falou, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O outro usou as palavras dele, o Senhor se voltou para aquele ali.
Então, às vezes, uma pessoa que está do seu lado, que não está tendo a mesma experiência que você, descansa no Senhor. Às vezes, um familiar, o servo descansa, que Deus vai dar uma palavra de esperança, uma palavra para o coração, e o Senhor, ele vai sustentar os servos dele em todos os momentos da caminhada da igreja. Por isso que o servo do Senhor, ele tem que ter essa experiência diária com o Senhor, porque na hora que ele tiver um vizinho, um parente que precisar dessa boa palavra, pastor Wagner, ele vai ter essa boa palavra na ponta da língua. Ele é usado por Deus, né? Isso aí. Nós somos esse instrumento do Senhor aqui na terra, porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida, né? Até o pastor Everaldo Filpo mandou aqui uma colocação interessante, né? A palavra do mensageiro, quando o Jairo chegou ali, né? Ó, não incomodes o mestre, a menina tá morta, né? É de Jesus, não tema, crê somente, ela será salva. Uma boa palavra. Uma boa palavra. E nós somos portadores dessa boa palavra. Nós não podemos chegar para alguém, né? E trazer uma palavra que vai desestabilizar a pessoa ainda mais, né? Como servos de Deus. Isso é que eu sempre lembro, guardado as devidas proporções. O ano passado, era quase 11 da noite, eu sofri uma dor tão grande, como eu diria lá em Minas, né? Na boca do estômago. Não tem boca, mas na boca do estômago. E aí eu fui pro hospital, lá no Cias. Eu cheguei lá, tinha aquele monte de gente. E eu fui orando, Senhor, me dê um bom encontro aí quando chegar lá. De 51 pessoas que tinha no momento, 50 era só para dengue. Só tinha eu que estava com uma outra dor. E aí, vamos cuidar desse rapaz aqui logo, graças a Deus. E aí, quando eu cheguei lá, do lado tinha uma pessoa, o que você está sentindo? Eu contei, uma dor, um peso no estômago. Eu falei assim, rapaz, olha a palavra que ele me deu, né? Ainda bem que eu tinha a palavra do Senhor, né? Olha, rapaz, pessoal aí, um parente meu, morreu disso, viu? Uma dor assim começou. Olha a palavra. Palavra de ânimo, né? Não é? É isso que o pastor Wagner está falando. Então, nós somos um instrumento da mão do Senhor para dar uma boa palavra no momento de adversidade, de aflição. Uma boa palavra. Essa boa palavra é a palavra do Senhor, óbvio. Né? E não uma palavra que vai te levar para o desespero, uma derrota, né? E isso acontece muito nos nossos dias, pastor Joana. Pedro e João, quando estava subindo ao templo, o camarada queria uma esmola. É verdade. E o que eles falaram? Nós não temos nada. E aqui nesse mundo é verdade. Não tem homem nenhum que tem oração poderosa. Nós não somos donos da palavra, mas nós temos o Senhor que nos chamou para entregar uma boa palavra. Você quer ver? Há 2 semanas atrás, a esposa de um irmão lá da igreja, que ela não estava firme na igreja, né? Ela que confessou isso mesmo, ela buscava motivos para não ir à igreja. Ela foi acometida dessa dor terrível que você acabou de falar aí, né? A dor dela era uma crise, pedra nos rins, né? Tá. Crise renal, né? Crise renal, que dói muito. Ela estava já fazendo um tratamento e ela iria para um outro hospital. Estava marcado para daqui a 3 meses, 2 ou 3 meses, para ela dar sequência no tratamento. Porém, na hora da crise, ela tem que ir aonde está mais perto. Sim, claro. E ela foi parar aqui no hospital, no Bezerra, sim, maternidade Bezerra, Vila Velha. Pertinho. E ali ela estava em uma cadeira há 3 dias. Misericórdia. Por quê? Porque você já falou aí, os hospitais estão lotados. Abarrotados. Não é culpa de ninguém do hospital, mas ela estava ali. E quando a situação estava bem difícil mesmo, o marido dela me mandou a mensagem de áudio, era 2 e pouco da manhã. Falou assim, pastor, eu já apelei para todo quanto é jeito, mas ninguém me ajuda. Ninguém consegue fazer nada. Minha esposa está aqui na cadeira há 3 dias, essa noite, não conseguiu dormir, tem várias pessoas do lado. E eu peguei e eu mandei a mensagem pro grupo
dos companheiros aí. Aí o senhor usou um pastor, né? E na madrugada vocês oraram aqui, né? O grupo orou aqui. E 10 minutos depois, a notícia chegou, arrumaram o quarto para ela. Aleluia. Foi providenciado socorro ali. Né? A boa palavra chegou e ela fez logo foi providenciada a cirurgia, né? Hoje ela está em casa recuperando. Graças a Deus. Estivemos lá, eu e minha esposa, nesse final de semana, né? E ela está assim, toda vez que ela lembra disso, ela chora e ela glorifica a Deus. Ela falou assim, como que ele me socorreu com tanta rapidez. O meu socorro vem do Senhor, Salmo 40. Então, a boa palavra, né? O pastor Wagner participou, foi através dele, né? O senhor usou ele como É verdade. aquele que leva a boa palavra. Então, Pedro e João foi isso na entrada do templo. Verdade. Eu não tenho nada, mas em nome de Jesus, levanta. Verdade. E hoje, o senhor está falando para muitos agora, levanta. Bom, chegou um dom espiritual. Antes da gente começar a madrugada, e o servo disse o seguinte, Kleber, vi que no momento da palavra hoje, da madrugada, havia muitos lares em que estavam com candeias quase vazias. Mas a palavra ia sendo trazida, ia sendo falada pelo pastor, e essas candeias iam enchendo novamente de óleo. E no final da palavra, Glória a Deus. todas as que estavam quase vazias estavam agora cheias. Aleluia. Glória a Deus. E o servo via que um lar, lá na Amazônia, um lar onde tem uma senhora, ela foi curada nessa manhã. E Glória nós a cremos pela fé Glória a de uma Deus. enfermidade no coração. Glória a Jesus. Esses são os dons que o Senhor vai Glória a Jesus. mostrando. Glória a Deus. Agora uma opinião técnica. A nossa irmã Elizabeth Borel, ou Pet Borel, nossa irmã, ela é profissional da área, dessa área de ansiedade, depressão, psíquica, né? E ela disse assim, Kleber, interessante que a ansiedade pode nos trazer alguns benefícios, como estudar para uma prova. A ansiedade pode nos levar a essa preparação. Porém, a fronteira entre a ansiedade que se torna patológica é aquela condição que nos atrapalha na realização das nossas atividades da vida diária. E o antídoto é um dos frutos do Espírito, conhecido como domínio próprio. Ou seja, está na palavra, não é verdade? O Senhor Jesus é a cura e o tratamento efetivo para todo e qualquer transtorno psiquiátrico. E ela fala aqui de várias situações onde o Senhor mesmo, na palavra, né, trouxe ali cura, tirou o transtorno, enfim. Então, é verdade. Agora, é uma linha muito tênue, né? Ali da ansiedade ali. Por isso que, hoje em dia, por exemplo, nós vemos que muitas crianças e adolescentes, eu não estou falando só de que eu acho, né? Isso, porque a gente lê bastante, tem algumas pesquisas no mercado que dizem isso. O fato das crianças hoje terem acesso tão fácil à internet e essa coisa da rede social, do Instagram, do Facebook, de elas verem outras crianças vivendo uma vida fictícia, não é realidade. E quando ela se depara com isso, que ela acha que aquela pessoa tem uma vida irretocável e não é verdade, ela cai em depressão, até porque ela não tem condição ou condições de viver uma vida igual ou paralela ou idêntica que aquela criança ou que ela está vendo ali na rede social, que não é a verdade verdadeira. Também não é real, é isso não é mesmo. Isso, pastor? É isso mesmo, é uma grande realidade. É interessante, Cleber, que a rede social ela é um mundo virtual, né? Na verdade, não é mundo real, é um mundo virtual. E você vê, muitas vezes, uma busca por aceitação naquilo que você está ali. Exatamente. Então, naquilo que você conquistou, naquilo que você almeja, no lugar que você foi, na compra que você fez, no produto que você usa. E isso é um gatilho, né? Que dispara, ultrapassa esse limite, né? Vamos dizer, de uma ansiedade, né? Não sou técnico na área, então um termo que eu acho que encaixaria numa ansiedade aceitável, né? Um nível de ansiedade aceitável que eu acho que é natural, que todas as pessoas têm. Mas
atingir realmente as classes com idades menores é um fato muito curioso. E você mencionou muito bem. Internet, rede social é uma ferramenta poderosa para desencadear esse tipo de coisa. Aprender isso aí, viver um mundo irreal. E a gente falando hoje, nessa manhã, sobre a boa palavra, Kleber, uma coisa que nos chama a atenção é que o evangelho é uma boa palavra. Boa nova. Boa nova. Né? Uma boa, então, bem-aventurados os pés daquele que anuncia boas novas. Glória a Jesus. Então, nós vemos que os encontros do Senhor Jesus com um necessitado, sempre havia uma boa nova. Você quer o que não, ninguém me ajuda, eu não consigo entrar nesse tanque. E o Senhor estava ali com uma boa palavra para ele. O outro, você quer o quê? Eu não consigo enxergar, eu estou mendigando aqui. E boa palavra. Vem uma boa palavra. Mulher, por que choras? Não, eu choro porque levaram o meu Senhor, eu não estou vendo ele. Aí ela reconhece a voz dele, né? A boa palavra. Então, o Senhor sempre tem, o evangelho é isso, é uma boa palavra para a situação que o homem se encontrar, seja qual for. Esse é o evangelho, né? Por isso que a Bíblia diz que o evangelho é eterno. Porque Jesus na eternidade é a palavra, né? Essa palavra ela não cessa, né? Ele é a palavra da vida, né? João, o evangelho chega e diz: nós tocamos a palavra da vida. Um nível de intimidade, né? Tocamos na palavra da vida. Eles venceram. Exatamente. Venceram-os pela palavra. Então, o Senhor é o que tem realmente a boa palavra. A irmã Selma, lá, que mora aqui em Bento Ferreira, aqui em Vitória, diz assim: Kleber, essa palavra nesse pós-madrugada veio como bálsamo, remédio para o meu coração. Estava aqui na minha casa tão angustiada que nem forças para ir à madrugada na igreja eu tive. Mas agora Deus renovou a certeza de que Deus está cuidando de mim. Aleluia. Está cuidando de Glória tudo. Aleluia. Já sinto a paz que vem do céu. Glória a Deus, irmã Selma. Glória a Jesus. A irmã Rosilda, lá de Timbuí, Fundão, disse assim: Kleber, essa palavra aliviou meu coração nessa manhã. Estava tão necessitada dessa boa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Enfim, Jesus. temos muitas mensagens chegando aqui. Esses dias até o irmão perguntou: Kleber, você não está lendo mais as mensagens? Estou lendo. Mas é porque chegam tantas mensagens. Graças a Deus por isso. Eu vou lendo aqui no decorrer, tá bom? Dá queridos? tempo, né, Kleber? Então, já estão me falando aqui no ponto, ó. Já está na hora. Está na hora. Queridos, são 7h17. Deixa eu me orientar aqui. Hoje é aniversário do Heron Machado, de PC4, meu querido irmão Heron Machado. Parabéns, querido, Deus te abençoe. Também é aniversário do pastor Viraldo, lá de Muriaé, Minas Gerais. Parabéns, querido. Também é aniversário do pastor Gilson Fernandes, lá de Salvador, na Bahia. Quem está mandando um abraço para o senhor é o Rodrigo e a Fátima, que estão lá em Garanhuns, em Pernambuco. Viu? Parabéns a todos os aniversariantes. Queridos, estamos na reta final aqui do nosso pós. Passou rapidinho, né? Meu Deus, muito passou rápido. Tá tão bom falar de boas novas, falar da palavra, isso é muito bom, né? Muito bom. Queridos, deixa eu começar a me despedir aqui. Pastor Forlan Almeida. Obrigado, pastor, por ter estado aqui nessa manhã. E eu costumo sempre falar, né? Ter sido boca de Deus para muitos nessa manhã. Obrigado, pastor. Fala, Senhor. Pai do Senhor, meu querido, nós é que agradecemos, Kleber. É como você falou, a vontade que temos é de continuar, né? Porque falar da palavra não tem nada mais gratificante e edificante do que isso. Mas Deus tem nos sustentado e louvado seja Deus. A gente deixa aqui o nosso abraço para todos os nossos irmãos que estão conosco, nos ouvindo, os companheiros aqui, e que Deus abençoe a todos. Também conosco o pastor Wagner Carvalho. Pastor, obrigado também pela vinda aqui nessa manhã, ter nos ajudado mais uma vez, pastor Wagner. Paz, Senhor. Amém. Mandar um abraço a todos os nossos irmãos, lembrando lá dos nossos irmãos queridos do sul do estado, né, que estão se reerguendo. Recebemos imagens já dos primeiros cultos lá nas igrejas, né, que foram limpas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Um abraço aos nossos irmãos, em especial os queridos irmãos de Mimoso do Sul, também os irmãos da área de Ponta da Fruta, né? Mandar um abraço aos nossos amados irmãos ali. Tivemos também um
um Evangelho Sem Fronteiras lá nesse final de semana, maravilhoso, onde o nome do Senhor foi glorificado entre os jovens ali. A paz do Senhor a todos. A Senhor querido. Pastor Claudemir Lorenzon também conosco aqui. Obrigado, pastor, por ter vindo aqui nessa manhã com alegria. Tinha tempo que eu não vi o senhor, né? A gente não se encontrou, né? Mas muito bom revê-lo. Paz, Senhor, pastor. Igualmente, Kleber, agradeço. Pai do Senhor, os companheiros, Amém. todos que nos ouvem. Glória a Jesus. Um abraço aos nossos queridos irmãos aqui da Igreja de Colina, né? Cariacica, Espírito Santo, área de Campo Grande. Tivemos um batismo domingo agora, passou. Foi uma bênção muito grande. Glória a Deus. Experiências de irmãos que entraram nas nossas igrejas pela primeira vez no culto Trombetas e Festas 3. Se definiram naquele culto, se definiram, estão servindo ao Senhor. Glória a Jesus. Tivemos uma experiência lá na igreja relacionada a isso também. Foi uma grande bênção. O Senhor operou assim maravilhosamente. Um abraço a todos esses irmãos. O diácono Amauri de Aracaju, mandando aqui uma mensagem para nós, uma saudação. Amém. Um abraço a todos aí, diácono Amauri, a sua família, sua esposa, os demais irmãos. Sim, agradecemos a todos também a oportunidade. Pai do Senhor. Amém. E lembrando que neste final de semana agora teremos seminário para jovens a partir do Manaim Domingos Martins. Orar, né, pelos nossos jovens, por esse seminário, deslocamento dos irmãos para os Manaíns, principalmente aqui de Domingos Martins. Os irmãos estão vindo de longe, né? Dar livramento nas estradas, tudo já esteja sendo preparado ali pelos pastores que irão ministrar as aulas, né? Os voluntários estarão subindo aí desde quarta a quinta-feira para trabalhar, para preparar o Manaim ou os Manaíns em todo o país. Então, um motivo de oração, que o Senhor possa também estar preparando todas as coisas para abençoar os nossos jovens, né? Estamos orando por vocês. Pastor Jonas Pelissari, obrigado, pastor, também ter vindo aqui. Uma alegria para nós. O senhor falou que teve teve um estudo maravilhoso, um encontro com jovens ali na região, né, da Grande Cobilândia, é isso? Exatamente. Uma bênção, foi ontem? Foi ontem. Tivemos mais de 300 jovens. Olha que bênção. Foi realmente uma maravilha. A área de Cobilândia, o senhor já tem começado a abençoar esse mês aí. Graças a Deus. Louvado seja o nome. Obrigado por ter vindo aqui, pastor. Amém. Eu gostaria aqui de mencionar, já que nós estamos no mês dos jovens, você até mencionou sobre Amazonas. Tem um jovem da minha igreja que ele está namorando, né, com uma jovem lá do Amazonas. Ele mora aqui, ela mora lá. Ela mora lá. Eu vou tentar falar o nome aqui. Manacapuru, o nome do lugar. A cidade de Manacapuru? Manacapuru, E eu fiquei muito maravilhado, foi que o pastor que assumiu a igreja lá em outubro do ano passado, quando ele soube do namoro, a primeira coisa, ele me procurou para saber do jovem e ele começou a fazer mensalmente uma reunião por videoconferência. Ele, a jovem, a mãe da jovem, o jovem da minha igreja e eu, mensalmente. Olha só. Que coisa maravilhosa. O senhor tem dado experiências maravilhosas. Glória a Deus. E o seminário passado agora, essa família veio. Vieram conhecer Vieram ao Manaim. Não, Já vieram outra vez também, e ele já teve outra vez lá. Aí veio a mãe, né, a dona Maria Almeida, a Luciana, que é a jovem. Deve ser parente do pastor Forlan, hein? Almeida. Veio a Vitória, que é prima dela, e o Daniel, que é irmão. E o pastor de lá, o pastor Rogério, que eu estou tendo a experiência de ter essa reunião. Que maravilha. Então é um zelo glorioso que o senhor tem dado pela família e pelos jovens. Maravilha. Que exemplo maravilhoso. Então vai nosso abraço aí para Manacapuru. Isso. Falei melhor agora, hein? Amém, os nossos irmãos aí do Amazonas. Isso. E a igreja, né, de Rio Marinho 2, onde eu estou pastor. Que não é um rio Amazonas, mas é um rio Marinho. É um rio Marinho. Nosso abraço a todos ali. Amém. Vou pedir o pastor Jonas para estar orando, por favor, pelos irmãos que nós já citamos aqui, né? Pastor Walter Barbo, pastor Tia Hernandes,
Não em posição de assim, mãos. vou pedir aos pastores que todos que possam impor as mãos na hora que o pastor Jonas estiver orando. E também por você, que vai agora fechar os olhos. Por favor, feche os olhos, se você puder. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pastor Jonas, após a vinheta, é momento de oração. Momento de oração. Senhor Deus e maravilhoso Pai, graças te damos pela boa palavra que já recebemos nesta manhã. Glória a Deus. E agora pedimos que ela possa, Senhor Deus, ser levada a todos, Senhor Deus, e transmitida por cada um dos teus servos. E o Senhor possa abençoar, Senhor, a saúde do teu servo, pastor Hernandes, Amém, Senhor. Assim seja. pastor Walter Bargo. Opera, Senhor. Dá uma bênção também, pastor, os irmãos ali, a família dos pastores. Amém, Senhor. Abençoe a Yara Ramos. Amém, Senhor. Abençoe o Bruno Augusto, né, que é o filho da Eliane. Tem que as tuas mãos. Dá uma bênção, Senhor Deus, a Irma Kunert, que é a mãe da Mike. Abençoe também, Senhor Deus, Amém, Senhor. a vida do nosso irmão Elias Lopes, de Rio Marinho 2, a irmã Vera, Outro, Senhor. a irmã Ivone, lá de Guriri, que estava angustiada, mas a tua boa palavra já chegou a ela. Pedimos também pela saúde da Renata Sena. Amém, Senhor Senhor. Deus, dá uma bênção a ela na prova do concurso que ela vai fazer domingo. Amém. Senhor, Pai. concede ali todo o recurso. Dá uma bênção na saúde da Avelina Lorenzon, o Pedro Henrique Lorenzon. Tem misericórdia, Senhor Senhor. Deus, e contempla, assim, os demais que não citamos o nome, mas Tu és o conhecedor de tudo. Que a Tua boa palavra chegue a esses. Por Senhor, misericórdia. também glorificamos pelos aniversariantes do dia. Aleluia. Aqui nós lembramos do Heron, do pastor Everaldo, também do pastor Gilson Fernandes. Amém, Senhor. Senhor, os demais aniversariantes, aqueles que Abençoa os estão, seus filhos. Senhor, com gratidão no coração nesta hora. Que o Senhor abençoe a todos. Agora oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Amém. Senhor. Rádio Manaim. Muito bem, meus queridos, 7 horas e 27 minutos, 7h27. O irmão tá mandando aqui pra gente, Cleber, não acaba não. Não vai acabar não, amanhã tem mais. Mas hoje chegamos ao ponto final aqui no nosso pós-madrugada, agradecendo aos pastores que aqui estão, a você que está ouvindo a programação, participando de qualquer parte do país, também do exterior, como a nossa irmã lá da Alemanha, irmãos aqui da Irlanda, Portugal, tudo quanto é lugar. Deus abençoe cada um de vocês. 7h27, 7h28 agora. Vocês, quem está pela TV Manaim vai continuar pela TV Manaim, com a programação da TV Manaim. Temos ótimos conteúdos, né? Você pode acompanhar. E a você que vai ficar conosco aqui pela Rádio Manaim, nós vamos até às 10 horas da manhã com o Bom Dia Manaim. Então a você que está pela TV Manaim, deixa eu me despedir de você, que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente terça-feira, sabe? Uma semana de muita paz, de muitas vitórias. Lembrando que estamos orando pelos nossos jovens e no sábado teremos o nosso seminário para jovens a partir do Manaim Domingos Martins. A vocês, a paz do Senhor Jesus.